Boa noite, já estamos no ar porque é hora de informar o país e o mundo no telejornal. Será a partir de segunda-feira. Os balcões únicos de atendimento ao público passam a ter novo horário de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 e aos sábados das 8h30 às 12. Municípios de Cacoaco acabam de ganhar 2 novos postos de identificação. Dias serão lançados postos móveis com o intuito de cobrir as zonas recônditas e atender utentes ao domicílio. Atualmente já estão a funcionar em todo o país 265 BUAP. A partir de agora, os BUAP sofrem uma atualização dos horários e da frequência semanal. Ou seja, estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e aos sábados, das 8h30 às 12 horas. Porque todos contamos, a ideia é garantir que todos os cidadãos maiores façam a atualização dos seus dados eleitorais e a prova de vida. O Ministério da Administração do Território, no quadro do processo de atualização de dados connaturais à prova de vida, com vista a facilitar o acesso aos serviços que estão disponíveis a nível dos balcões únicos de atendimento ao público, no quadro desta operação que está em curso, decidiu estender o horário de segunda a sexta-feira, das 8 até às 17 horas, e também aumentar os dias de trabalho para os sábados, das 8h30 às 12 horas, no sentido de facilitar quer os cidadãos maiores que, por força da sua atividade laboral, possam, depois do exercício dessa atividade laboral, dirigirem-se aos BUAPs, confirmarem a sua presença e, caso tenham alterado a sua residência, atualizarem a nova residência. Nos próximos dias serão lançados os postos móveis para dar cobro às zonas recônditas e o atendimento ao domicílio. Atualmente já estão a funcionar em todo o país 265 balcões únicos de atendimento ao público. Do universo de 634 BUAPs, nós já estão instalados e a funcionar a nível de todo o território nacional 265 BUAPs. Para além dos postos fixos, nos próximos dias serão lançados também os postos móveis, que serão as brigadas itinerantes, que irão então, por um lado, fazerem cobertura das zonas recônditas e poderem também fazerem a atualização de dados, quer ao domicílios e a determinados público-alvos específicos. E no primeiro sábado de trabalho fomos aos diversos BUAP de Luanda. Na Ingombota encontramos estes irmãos gêmeos que pretendem exercer o seu dever cívico pela segunda vez através do voto. Segundo eles, a abertura do balcão único de atendimento ao público aos sábados é uma mais-valia. Nós apercebemos que hoje o BUAP estaria aberto, por isso é que viemos fazer atualizações. Aqueles que ainda não conseguiram fazer essa atualização, que acessem, aderem à nossa administração da Ingombota, está acessível, não é enchente, chegou, atualizou em menos de 2 minutos, tens o teu cadastramento bem atualizado. Da Ingombota à ilha de Luanda e da ilha ao Kazenga. Nestes BUAP, os utentes mostraram-se satisfeitos com a rapidez do processo de atendimento e têm altas expectativas para o pleito eleitoral do próximo ano. Não tive tempo ao longo da semana e hoje, sábado, vim cá para atualizar também os meus dados. E foi rápido. Fiquei a saber pelos amigos que no sábado também agora o BUAP facilita mais e aproxima o trabalho aos munícipes todos. Isso facilita muito as pessoas que têm outros afazeres. Já estou preparada para 2027 dar o meu voto. Desta vez estou ansioso e esperançoso que vai correr da melhor forma possível, como já correu nos anos anteriores. O processo de atualização dos dados eleitorais e a prova de vida começou no dia 15 de junho do corrente ano e decorre até o dia 31 de março de 2027. Até lá, os BUAP estarão abertos de segunda a sábado. Todos nós contamos, Angola chama por ti. 2 novos postos de identificação civil, registro civil e realização de casamentos foram entregues aos municípios de Cacoaco, aqui em Luanda. Os serviços localizados nos bairros Boa Esperança e Pedreira vão permitir a emissão de 200 a 300 bilhetes de identidade por dia.
3 anos depois da sua paralisação, o posto de identificação civil do bairro Boa Esperança, no município de Cacoaco, volta a funcionar. 4 funcionários vão garantir a emissão diária de bilhetes de identidade e também da renovação. Graças a Deus, mesmo que durou mais até que chegou, graças a Deus, está muito contente. Antigamente era muito distante. Sim, então sinto-me feliz por abrirem mais aqui de novo, porque está muito perto de nós. Nós saíamos da Boa Esperança até a vila de Cacoaco e por essas percorrências, muitas das vezes pessoas com poucos recursos não conseguiam ter esse serviço tempo e hora. Serviço de bilhete de identidade, assento de nascimento. Por dia vão ser emitidos mais de 200 bilhetes de identidade neste posto da Boa Esperança e também no novo posto do bairro da Pedreira. Neste último, para além do BI, os munícipes poderão tratar também o registro civil e realizar casamentos. Nestes dois, a média diária, dependendo da afluência, podemos chegar a 200, 300 bilhetes. Nós e Sua Excelência, Seu Ministro, no último café CIPRA, fez uma boa abordagem sobre isso. Os problemas de comunicação são falíveis e acontecem em todos os setores, mas nós estamos a melhorar todos os dias e que pretendemos que não haja nenhuma interferência para que os bilhetes de identidade não sejam emitidos na hora. Outra boa nova para os moradores do bairro da Pedreira tem a ver com a inauguração desta cozinha comunitária, onde serão servidas 600 refeições por dia. Essa cozinha comunitária fica agora à disposição da comunidade da Pedreira, vai atender a Pedreira, a parte do Paraíso. Aqui temos uma ponte que liga ao Paraíso e o próprio Belo Monte. E aqui vai servir, vai atender até 600 pessoas por dia, tanto desde crianças, adultos, idosos e mulheres com alguma situação de vulnerabilidade. Município de Cacoaco, em Luanda, ganha 2 novos postos de identificação civil e realização de casamentos. A seguir, vamos ter análise no espaço Prova dos 9. Doutor Joaquim Jaime já está aqui connosco. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Lemos. Nos últimos dias, o assunto de que muito se tem falado tem que ver com a universalização do bilhete de identidade como garantia da cidadania. Gostava que orientássemos a nossa conversa em torno de alguns pilares. Vale perguntar, por hoje, estamos mais à vontade para falarmos de base de dados. Olhamos para a configuração do país, a inacessibilidade de muita gente conseguir determinados serviços, a questão da inclusão digital, os mecanismos como validação biométrica, o registro digital. Como é que será garantido que este processo seja de facto seguro? Boa noite, meus telespectadores. É um processo que já começa em 2024, com a aprovação do diploma legal que regula efetivamente essa política pública de massificação da emissão dos bilhetes de identidade. Foram feitos grandes investimentos no sentido de garantir que o bilhete de identidade seja emitido com a maior facilidade possível, sem perder de conta a necessidade de verificação, da identificação das pessoas, para evitar que cidadãos estrangeiros efetivamente possam aceder à nossa nacionalidade. Vai-se imprimir bilhete nas 21 províncias. O objetivo do Estado é emitir uma capacidade de impressão de cerca de 18 milhões de bilhetes por ano, contra os 3 milhões e 100 e tal mil atualmente. Como a Ana disse, vai-se garantir a interoperabilidade entre as várias bases de dados do registro civil, da identificação civil, a base de dados do Ministério do Interior para facilitar a emissão dos passaportes e também controle dos fluxos migratórios, a base de dados do Instituto Nacional de Segurança Social, do Cuenda e todas aquelas que têm efetivamente o registro dos cidadãos. Prioridade neste momento para os cidadãos, cerca de 5 milhões de cidadãos que possuem cartão de eleitor, mas não têm bilhete de identidade, tendo em perspectiva as eleições de 2027.
também prioridade para um conjunto de cidadãos maiores de 35 anos que não têm nenhuma identificação, porque esses efetivamente vão requerer algum trabalho de verificação e certificação efetivamente da sua naturalidade, nascidos em Angola, para então a emissão de bilhetes de identidade. Depois de passar esse período de urgência, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos vai efetivamente continuar o processo de emissão célere, conforme se pretende agora, dos bilhetes de identidade, para garantir que a norma que estabelece que os bilhetes possam, que a identificação das pessoas, o registro nesse caso concreto, seja feito logo à nascença, se materialize. Emitir bilhete de identidade, dar cidadania às pessoas desde muito cedo, para garantir também o usufruto dos direitos, das liberdades e garantias fundamentais. De facto, há esse empenhamento muito sério a nível nacional, com investimento em postos móveis para as zonas de difícil acesso, serão por via de postos móveis, tal como acontece com o registro eleitoral, com o censo, ir até as aldeias lá distantes, de modo a fazer o registro e emitir o bilhete de identidade a partir dali. Doutor, embora se fale de equipas móveis que vão ao encontro do cidadão, pergunto-lhe, será fácil que pessoas sem acesso às novas tecnologias possam com rapidez ter o bilhete de identidade? As novas tecnologias estarão em posse das equipas móveis, efetivamente, de identificação. Elas vão se deslocar com os meios necessários em função da complexidade da zona. Como há uma comissão interministerial, os outros departamentos ministeriais vão poder colaborar com os meios que têm disponíveis. Mas aqui o grande objetivo é efetivamente não deixar ninguém para trás. É uma campanha massiva que visa efetivamente reconhecer formalmente a cidadania de todo o cidadão nacional, passa a redundância. Por isso, os investimentos que foram feitos, o recrutamento do pessoal, o treinamento das equipas móveis. Será escusado questionar-lhe sobre o treinamento dos agentes para se garantir que quem trabalha nesse processo conheça bem as normas e evite falhas? Efetivamente, é um processo. A fase em que nos encontramos, ela não significa dizer que só começou agora. Há um processo lá atrás de aquisição da tecnologia, mapeamento do país, recrutamento de pessoas, treinamento delas, para que neste momento, assim que o processo arrancou, já tudo efetivamente, de modo a que o processo seja concluído. Mas ainda assim, haverá sempre necessidade, em conformidade com aquilo que estabelece o decreto, no âmbito do acompanhamento dos progressos, haverem necessidade de introduzir medidas corretivas sempre que as circunstâncias assim o determinar. Não é um projeto acabado. Medidas de mitigação, de correção serão introduzidas sempre que os relatores mensais assim então o sugerirem. A equipa vai reunir-se de 3 em 3 meses, que é para poder avaliar os progressos, a necessidade de introduzir medidas corretivas. De modo a que aquilo que está calendarizado, que o cronograma de execução física deste processo seja cumprido conforme está no diploma legal. 265 postos disponíveis no país, serão números satisfatórios para os milhões que somos? Não. Tanto que está previsto aumento desses postos. Vimos há pouco tempo na peça, 2 postos que estavam inoperantes no município de Cacoaco foram efetivamente reabilitados. Para além dessa necessidade de reabilitação de postos que estavam inoperantes, vão ser criados novos postos. Para além daqueles postos móveis, tendas, caminhões, aquelas equipas que se vão deslocar até as localidades recônditas, de modo que sejam feitos registros, a emissão do bilhete de identidade a partir daí. Tanto é que houve essa descentralização da emissão do bilhete de identidade. Havia uma centralização no centro de emissão do bilhete de identidade do Quilamba, com uma capacidade de mais ou menos de 12 mil bilhetes por dia. Nesse momento, criar essas condições para a emissão nas 21 províncias e, em função da demografia de cada província, ir adicionando
um ou mais postos para a impressão dos bilhetes de identidade, de modo que deixam de ser transportados bilhetes de identidade a partir de Luanda para o resto do país. Descentralizar a emissão do bilhete de identidade, dar autonomias às direções provinciais, de modo que também torna o trabalho das equipas muito mais célere e a emissão do bilhete de identidade cumpre efetivamente aquele prazo. Um mínimo de 48 horas e um máximo de 30 dias, mas quer-se encurtar o máximo, o limite máximo de espera para essa redundância. Dr. Joaquim Jaime, a Lei Fronteiras, Xi Jinping propõe um modelo chinês como alternativa para os países em vias de desenvolvimento. Como analista, pergunto-lhe, esse modelo pode ser para Angola uma alternativa e que impactos isso pode ter na soberania ou na política interna do nosso país? Uma das questões que se coloca muito é o receio de perda da soberania. Mas nós não devemos esquecer que os chineses, desde que definiram sua política externa, em 1954, em gesto de preparação para a Conferência de Bandung, um dos princípios dos chineses é não interferência nos assuntos internos dos Estados, respeito pela soberania, tratamento com os outros Estados numa relação de igualdade. Os chineses entendem que não existe um único caminho para a prosperidade, para o desenvolvimento. Temos de compreender que economia é uma ciência humana, assenta na experiência histórica de cada povo, nas suas tradições, nas suas crenças, na sua realidade concreta, nas suas especificidades e nas necessidades de cada país. Eles entendem que, em vez de partir de uma perspectiva assistencialista, eles partem de uma perspectiva de colaboração, de cooperação, onde facilitam a formação de quadros, transferências de tecnologia, como abordou o embaixador Zhang Bin na última audiência que teve com o chefe do Estado, abordou essa questão das inteligências artificiais, a transferência de tecnologia, a formação de quadros. Temos que lembrar que a China é o país que mais oferece bolsa de estudo para os cursos de engenharias em Angola. Infelizmente, nós não publicitamos o suficiente. Então, eles entendem que o modelo de desenvolvimento deles pode ser ajustado, adaptado a cada realidade. O modelo de desenvolvimento assenta em 4 pilares: segurança alimentar, formação técnico, profissional e acadêmica, desenvolvimento tecnológico e científico e, no fim da cadeia, em 4º lugar, segurança nacional. Eles aprenderam a fazer esse caminho. E a nível da psicologia do desenvolvimento, nós sabemos que há 2 grandes modelos de aprendizagem: aprender por modelação e aprender por imitação. A pergunta que se coloca é: qual país viveu a mesma realidade dos países em desenvolvimento e deu a volta por cima e hoje é uma potência e hoje a prosperidade é uma realidade? Essa experiência a mais acabada que existe na história universal é a chinesa, que em 78 havia gente andar descalço em Xangai. Então, nós, países do terceiro mundo, em vias de desenvolvimento, eu penso que o modelo mais acabado para o desenvolvimento é efetivamente o chinês, que eles partem do princípio de que substituir a competição pela cooperação. Eles estão dispostos a colaborar com os países em desenvolvimento. Tudo depende de nós. Vimos os 10 grandes compromissos de Xi Jinping em sede de FOCAC. Lamentavelmente, Angola é dos poucos países que não se disponibilizou. Uma fatia de 20 mil milhões de dólares disponível que é para apoiar empresas em África. Se Angola tem cerca de 12% de todas as empresas chinesas operarem em África, nós não nos candidatamos sequer que é para brigar pelaquela fatia em termos de financiamento. Eu penso que há muitas possibilidades na cooperação entre os países em desenvolvimento e a China que nós devemos explorar. Deixar de olhar para isso com um certo receio, porque eles não têm perspectivas neocoloniais, nem perspectivas expansionistas. Eles têm uma política externa definida em 54 e são fiéis a ela até hoje. Xi Jinping defende que o mundo entrou numa nova fase de turbulência e transformação. A que é que se referia?
doutor? Numa fase de turbulência, porque sabemos que o mundo está em transformação. O poder ocidental está em declínio e, como sabemos, está sendo feito todo o esforço necessário no sentido de evitar este declínio. Por isso é que nós vemos situações como da Venezuela, sequestro do presidente Maduro, o ataque ao Irão, alegadamente porque está a desenvolver armas de destruição em massa, o conflito Rússia-Ucrânia, tudo isto configura-se efetivamente o esforço que resulta do desespero, da perda de influência global. Hoje o mundo está a evoluir do multilateralismo para a multipolaridade, de modo que deixa de haver um único centro do poder global. Distribuir o poder pelos vários continentes, pelas várias regiões, onde efetivamente a cooperação seja a assinatura de todo o processo das relações entre os Estados. Quem está à cabeça desse projeto é a China, efetivamente, com um conjunto de organizações, como a Organização de Cooperação de Xangai, os BRICS, aquelas organizações que incluem os países da Ásia Central e da Ásia Ocidental. Eu penso que essas questões temos que estudá-las efetivamente para compreender a profundidade e as oportunidades que elas apresentam. Só para terminar, repare, enquanto Trump estava preocupado em taxar todo mundo, Xi Jinping decidiu zerar as tarifas alfandegárias para exportações dos países africanos. Se nós queremos uma iniciativa que represente efetivamente a boa-fé daquelas palavras, é esse gesto, abrir mão do direito a recolher impostos para demonstrar que ele é efetivamente amigo. Dr. Joaquim Jaime, obrigado por este momento. Desejo-lhe boa noite. Até para a semana. Até para a semana. E nós seguimos com outras notícias. Delegações de Angola e do Benin realizaram em Cotonou a primeira sessão de consultas políticas para impulsionar as prioridades da cooperação bilateral. As delegações foram chefiadas por Tete António, Ministro das Relações Exteriores, e Corinne Brunet, Ministra dos Negócios Estrangeiros e de Integração dos Africanos Descendentes do Benin, e contou com a participação do Ministro beninense do Turismo e Comércio Externo. Durante as consultas políticas, os ministros Tete António e Corinne Brunet ressaltaram a qualidade de diálogo político existente entre os dois países, que permite uma maior fluidez na concertação das questões bilaterais e multilaterais nos domínios político, económico e cultural, do turismo e de apoio à paz nas regiões ocidental e central de África. As duas delegações avaliaram igualmente o estado de cooperação bilateral à luz do acordo quadro assinado em 2008, que estabelece um mecanismo permanente de consultas sobre matérias de interesse comum entre as partes. Foram definidas prioridades nas questões de isenção de vistos e de um acordo no domínio dos transportes aéreos para estimular a mobilidade. Vamos desenvolver estas e outras matérias. Já estamos de volta, agora o espaço que conquistou já o seu tempo no Telejornal de sábado. Entrevista. É momento de entrevista e hoje conversamos com um jovem angolano nascido em Luanda. É técnico médio na opção Biologia e Química, feito em Luanda. Licenciado em Psicologia, também no país, é mestrando em Psicologia Clínica e da Saúde, desenvolve muitas atividades, é psicoterapeuta com consultório aberto, é também docente universitário, escritor, investigador, palestrante, mentor e microempresário, muita tarefa para apenas uma pessoa.
E mais, comenta para a televisão e para a rádio. O convidado de hoje tem caminhada pastoral, é fundador do movimento juvenil franciscano e Liga dos Amigos de São Marcos, a paróquia de São Lucas, no Palanque, aqui em Luanda, e é escuteiro. Chama-se Elódio Laza Gaspar David. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Telejornal. Muito obrigado. Prazer todo mundo estar aqui. Diz-se a isso um currículo invejável. Pergunto-lhe, quando se referencia a Elódio David, o que é que ficou por se dizer? Muita coisa. Força, foco, força e resiliência. Essa é a definição de Elódio David. São as suas características. Exatamente. Em tudo o que faz, tem alguma área que o motiva mais? Sim. Já vimos que é escritor, é palestrante, Sim. Eu gosto muito de trabalhar com as famílias, porque eu percebo que a família é um projeto de Deus que foi feito para dar certo. E normalmente tudo começa da família. Então as famílias hoje precisam de alguém que na verdade dê o seu máximo, dê tudo para poder na verdade ajudá-las a se posicionar e termos uma sociedade totalmente estabilizada. A todos os níveis. Considera-se por isso um jovem emblemático? Sim, com certeza, porque isso faz com que nós possamos cumprir com o nosso destino, missão e propósito de vida. Uma das piores coisas é não sabermos porque é que acordamos e porque é que dormimos. Então, aquele que tem um destino, missão e propósito de vida e sabe porque é que acorda e dorme, é emblemático. É docente universitário e escritor. Como é que tem sido, digamos, essa trajetória com o epicentro no conhecimento? É uma coisa muito bonita porque a ciência como tal, ela promove-te, né, enquanto investigador e cientista. Então é fundamental que nós, enquanto docentes universitários, tenhamos a capacidade de ter um mindset investigativo amplo, né, e produzirmos conteúdos que sejam de qualidade, que ajudem, na verdade, a comunidade acadêmica e a sociedade em geral a ter conteúdos que sejam que tenham qualidade e ajude a muitos, né, que vão ler a saírem de muitas situações, principalmente para livros terapêuticos como esse que eu estou agora a apresentar, né, ele é terapêutico para as famílias e quem lê acaba, na verdade, saindo de muitas situações do foro psicológico. Disse-me há bocado que preocupa-se com a questão das famílias e penso que terá sido até agora a sua única obra. Certo. Falámos em off e já me disse que está a preparar outra. Certo. É o dono deste livro, desta obra. Os meus pais ainda me acham criança. O que faço? Pergunto-lhe, já encontrou respostas para esta questão? Já, porque o livro em si surgiu como uma espécie de mentoria. Nós mentoreamos, enquanto docente universitário, investigador, também sou mentor, e então foi em função a mentorias dadas a certos jovens que nós obtivemos respostas. Os jovens de hoje, né, estamos a falar da geração 2000, é imediatista, é inconsequente. É uma geração que, na verdade, normaliza tudo e precisa de direcionamento. E muitos deles não têm mentoria, precisam dessa mentoria na perspectiva do desenvolvimento pessoal. Então, esse livro surgiu com esse objetivo de ajudar os jovens a primarem por uma orientação vocacional e de desenvolvimento pessoal, de modo com que entendam, então, por que é que acordam e por que é que dormem. É muito importante que se tenha uma boa relação com a família? Sim. Tal como disse no princípio, se não tivermos uma relação boa com a família, com certeza vamos ter muitos problemas. Grandes homens fazem-se com famílias bem estruturadas. E hoje, se nós estamos aqui, é porque nós viemos de famílias estruturadas, apesar das dificuldades, mas somos uma força que representa uma família que dá para se viver. Elódio, o que é motivar Angola? Motivar Angola é estar aqui. É ser uma referência para os jovens. Por isso é que eu estou aqui a mostrar os trabalhos que faço, aonde eu cheguei, as dificuldades que provavelmente eu pude passar, apesar de que o tempo é muito escasso. Então, motivar Angola é dizer ao jovem que nasceu para dar certo, que não pode em nenhum momento desistir. Temos de ser resilientes, focados e não primar pelo princípio da procrastinação. Isso é motivar Angola.
Estamos a falar com alguém experiente em várias áreas. Qual é a sua visão em relação ao conhecimento, à educação ou mesmo à fé? Porque é um homem de fé também, já se percebeu. Sim. Eu acho que todos esses pressupostos, todos esses elementos fazem com que o homem se torne completo. E então, eu costumo dizer que o ser humano é 99,9% espiritual. Quando nós temos dificuldade de nos identificar espiritualmente, isso nos bloqueia emocionalmente, nos bloqueia financeiramente e nos bloqueia também em questões de relacionamentos. Então, aqui há a necessidade de olharmos para a dimensão espiritual como um elemento que, na verdade, acaba sendo o norte da nossa vida. Aquele que não prima por um crescimento espiritual não é digno de viver. É preciso perceber isso. Isso tem impactado a sua vida? A vida de quem consigo trabalha? Com certeza. Eu não gostava de ser a pessoa que iria dizer o resultado, mas eu acho que as pessoas que convivem comigo percebem que alguma coisa mudou na vida deles. Dos treinamentos, das formações, das aulas que dou, as pessoas ao assistirem sentem-se mudadas, né? E percebem que há necessidade de fazer alguma coisa na vida e não parar por aí. Então isso deixa-me mais lisonjeado, faz com que eu realmente perceba a razão que me fez estar aqui, porque eu considero a minha profissão como um ministério, tal como um pastor tem um ministério da sua igreja, eu também olho para a minha profissão como psicólogo como um ministério. O objetivo, na verdade, é impactar vidas, é fazer com que as pessoas saibam porque é que estão a acordar. Ou seja, está a dizer-me que é de tremendo proveito o papel que tem na mudança social. Sim. Sobretudo a juventude. Exatamente, é ali o foco. A juventude precisa de nós. Nós somos jovens e como jovens precisamos ajudar outros jovens. Os jovens hoje precisam de jovens que motivem. Por isso é que eu volto a repetir, por isso é que nós estamos aqui, para ajudar esses jovens a perceber que nada está morto. Nada está morto. Precisamos ser pessoas que acreditam todos os dias. Nós não podemos em nenhum momento colocar os nossos sonhos na gaveta. Temos que sair da caixa. Elódio tem também uma passagem, uma sólida caminhada, uma sólida caminhada pastoral. Quer muito rápido falar dessa experiência, é fundador de um movimento juvenil ligado à igreja? Sim. Eu hoje também estou aqui graças à igreja e volto a repetir para os jovens que estão em casa. Continuem na igreja, trabalhem com a igreja. A igreja formata, a igreja faz-te um líder. E socialmente, exatamente, faz homens completos. Então, fundei vários movimentos, dentre eles esse que eu acabei de citar, e sinto-me orgulhoso por isso. E quando hoje passo pela rua, encontro-me com jovens que realmente fizeram parte do nosso movimento, formados, é um orgulho. É um orgulho porque você cumpriu com a tua missão, com o teu destino, missão e propósito de vida. Então, a igreja é a base para uma boa liderança atualmente. E, a exemplo prático, estamos a ver muitos líderes, né, aqui a assumirem responsabilidades sociais que vieram da igreja. Então, nós somos a prova, somos o resultado de que a igreja não deixa de ser aquela que vai te levar ao caminho do bem, né, ao invés do caminho do mal. Em tudo o que faz, há tempo para a família? Sim. Ali não pode falhar. Tal como disse no princípio, a família é um projeto de Deus que foi feita para dar certo. E um grande líder tem que vir de uma grande família. Se não tivermos tempo para a família, vamos falhar em tudo. Vamos falhar em tudo. Não podemos em nenhum momento falhar com a família. Onde é que vamos contar com o próximo livro? Brevemente, acho que até dezembro teremos alguma resposta já do próximo livro. Elódio David, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer conversar consigo. Até uma próxima oportunidade. Estamos juntos. Boa noite. Obrigado. Para nós seguimos, continuam baixas as temperaturas, sobretudo a esta hora aqui em Luanda. Os minutos a seguir serão preenchidos com informações sobre o estado do tempo.
Fazemos aqui mais um intervalo que será breve. Até já. As notícias retomam o seu lugar. Partido político PDP-ANA, criado a 17 de março de 1991, homenageou hoje o seu líder fundador, Mfulupinga Nlando Vítor, falecido a 2 de julho de 2004 aqui em Luanda. Diante desta aparição, o partido começou por homenagear Mfulupinga Nlando Vítor, presidente fundador desta agremiação política. O presidente Mfulupinga Nlando Vítor foi o único, e não é por acaso que ela foi indicado como o melhor deputado naqueles anos. Na dimensão dos 224 deputados que o nosso parlamento tinha. Abreu Capitão, agora presidente do PDP-ANA, garantiu que o partido está vivo e está implementado nas 21 províncias do país. O PDP-ANA nasceu para crescer, mas se o momento nos exigir, por que não? Mas por enquanto nós pensamos partirmos sozinhos, porque estamos a organizar as nossas estruturas de base em todo o país. A aliança política permite dinâmicas de luta conjunta no sentido de nós podermos transformar a nossa vida. O partido impulsou os membros do Secretariado Executivo Nacional da JPDP-ANA e os membros municipais de Luanda. De recordar que Mfulupinga Nlando Vítor, presidente fundador do PDP-ANA, foi morto no dia 2 de julho de 2004. Já estamos no Kwanza Norte, onde já estão selecionados os delegados que vão participar do Congresso Nacional da FENELA. São mais de 150 militantes da FNLA que participaram do processo de eleição dos delegados ao próximo Congresso Nacional do partido. O principal objetivo desta Assembleia é eleger 15 pré-candidatos ao Congresso, ao 6º Congresso da FNLA, prazado para os dias 22, 23 e 24 de setembro do corrente ano. O partido está bem. Questões essas que vai levar-nos ao Congresso e que é de suma importância e dar a conhecer a todos o apoio, o incentivo da nossa grande e maravilhosa família FNLA, para continuarmos ainda bem e melhorarmos cada vez mais. A nível do partido é desenvolver mais o partido e ajudar no crescimento e também no relacionamento entre o partido e a juventude de cada da província. A FNLA no Kwanza Norte escolhe delegados ao Congresso Nacional que terá lugar no mês de setembro deste ano. O secretário provincial da UNITA, na Huila, e deputado à Assembleia Nacional, Sampaio Mukanda, desenvolveu atividade política e de proximidade na região leste e norte da província. O balanço feito em 15 dias foi apresentado em conferência de imprensa. O encontro de caráter informativo teve lugar na sala de reuniões do Secretariado Provincial da UNITA. Sampaio Mukanda, secretário da UNITA na Huila e deputado à Assembleia Nacional, começou por esclarecer os objetivos da sua digressão pela região leste e norte da província. A nossa agenda política e parlamentar teve como objetivos manter contacto com as instituições do Estado, concretamente as administrações municipais e comandos municipais da Polícia Nacional, autoridades tradicionais, autoridades religiosas, sociedade civil, para estreitar boas relações, pois as boas relações humanas fortificam as relações institucionais. Durante o trabalho feito em 15 municípios e suas respectivas comunas, o político constatou várias situações que merecem a atenção das autoridades governamentais. Durante a nossa jornada, constatamos o péssimo estado das vias rodoviárias, que dificultam a circulação de pessoas e bens. Ainda há crianças a estudar debaixo de árvores. No domínio político, encontramos o nosso partido intacto,
com os quadros motivados, animados, para trabalhar em prol do partido, olhando para os próximos desafios que são das eleições gerais em 2027. Cientes dos desafios políticos e eleitorais que se avizinham, o secretário provincial da UNITA na Huila apelou à adesão massiva dos angolanos aos postos de atualização do registro eleitoral para o cumprimento do dever cívico. Uma marcha de apoio ao presidente do MPLA, João Lourenço, mobilizou hoje centenas de militantes, amigos e simpatizantes do partido na cidade de Lubango. A iniciativa culminou com um ato político de massas na marginal do rio Mucufi. A marcha percorreu as principais artérias da cidade num ambiente de festa e exaltação dos símbolos do partido. Bandeiras, camisolas e palavras de ordem marcaram o percurso que reuniu militantes de diferentes estruturas do partido. Na marginal do rio Mucuf, o ato político em apoio ao presidente do MPLA, João Lourenço, juntou centenas de participantes numa demonstração da capacidade de mobilização do partido na Huila. A Huila continua a ocupar um lugar de destaque na história do partido pelo seu peso político, dimensão territorial e participação nas diferentes etapas da consolidação do MPLA. Sob o flutuar da bandeira do glorioso MPLA, encontramos-nos aqui convictos nos mesmos valores que ao longo da nossa história guiou gerações de patriotas na luta pela liberdade, pela independência, pela paz e pelo desenvolvimento. Confirmamos a nossa lealdade aos princípios do partido, a nossa bandeira e a liderança do camarada presidente João Lourenço. O momento serviu igualmente para reafirmar o compromisso com a estabilidade do país, o fortalecimento da unidade nacional e a continuidade das políticas voltadas para o desenvolvimento. Certos de que só unidos, organizados e mobilizados em torno de um mesmo ideal, podemos continuar a servir Angola e honrar a confiança do nosso povo. Numa altura em que o partido se prepara para enfrentar os desafios políticos que se avizinham, os militantes demonstram-se prontos para o trabalho. O trabalho deve ser diário, porque hoje por hoje a métrica não é simplesmente orientar que as orientações se cumprem, passa o pleonasmo, mas é nós cumprirmos e fazermos cumprir. Então estamos aqui na linha da frente a dar esse exemplo. Ato político de apoio ao presidente do MPLA, João Lourenço, junta centenas de militantes, amigos e simpatizantes do partido na Huila. Em Luanda, o Comitê Provincial do MPLA realizou a terceira sessão plenária ordinária, onde foram abordadas questões ligadas ao processo orgânico do 9º Congresso do MPLA, das Assembleias dos Comitês de Ação e das conferências comunais do partido. Na reunião, abordaram-se assuntos ligados à realização do 9º Congresso e das Assembleias dos Comitês de Ação, bem como das conferências comunais do partido. Os militantes foram exortados a participar ativamente neste processo. Contribuindo para o fortalecimento da organização interna do partido, para a dinamização das suas estruturas e para o reforço da sua capacidade de mobilização, influência e intervenção junto das comunidades. Para o momento que se avizinha, o político ressaltou que o MPLA precisa de dirigentes preparados. Precisamos de quadros capazes de unir, mobilizar e liderar, colocando sempre o interesse coletivo acima de qualquer interesse individual. Os desafios que o MPLA enfrenta exigem dirigentes preparados, competentes e profundamente comprometidos com os valores do nosso partido. Segundo o primeiro secretário do MPLA em Luanda, a conferência marca o início de uma nova etapa de afirmação política do MPLA em Luanda para a vitória do partido.
processo orgânico. O Ministério da Agricultura e Florestas anunciou em Benguela a disponibilização de tratores e insumos agrícolas para a comercialização destinados aos produtores integrados no projeto Agrocorredores de Angola. A iniciativa vai permitir aos agricultores adquirirem equipamentos de mecanização através de linhas de crédito facilitadas, com o objetivo de aumentar a produção e reforçar a segurança alimentar do país. Durante a cerimónia, o ministro da Agricultura e Florestas apresentou aos agricultores tratores, alfaias e diversos insumos agrícolas que passam a estar disponíveis para a aquisição. A medida enquadra-se na política do Executivo de modernização da agricultura, privilegiando o acesso dos produtores à mecanização e ao financiamento, em vez da simples distribuição gratuita de equipamentos. Com estes tratores, a unidade técnica vai tentar motivar algum jovem para ser o empresário de tratores, num modelo em que ele vai usar as máquinas para preparar as terras para os camponeses e esses, por sua vez, vão produzir a soja, vão produzir o café. Os agricultores consideram a iniciativa um passo importante para o aumento da produtividade e para a redução do esforço no trabalho do campo. Ainda assim, manifestaram preocupações. Com esses meios que o ministro da Agricultura disponibilizou aos produtores para apoiar o sistema do agrocorredor ou para apoiar a cadeia de valor é importante, porque esse insumo fertilizante, inseticida, pesticida, semente, são matéria-prima para produzir e para alavancar esta produção. Os insumos são muito caros, não é? Porque ele não acompanha ao preço das nossas vendas, né? Nós temos as vendas muito baixas ainda. O problema todo e o grande impasse nisto tudo vai ser os bancos financiarem para comprar um trator. Isso é um bocadito difícil. Em resposta, o ministro da Agricultura e Florestas garantiu que o Executivo já estabeleceu parcerias com instituições financeiras e operadores do setor para assegurar assistência técnica, manutenção dos equipamentos e soluções de financiamento capazes de responder às necessidades dos produtores. E com isso vão pagar os serviços. A nós nos compete dar o crédito para ele comprar os insumos. E vai com o cartão, paga os produtos, a loja, portanto o empresário não está prejudicado com isso e depois nós vamos recuperar esse dinheiro com a produção. A entrega dos tratores e insumos integra o lançamento oficial do projeto Agrocorredores de Angola, cuja primeira plataforma de implementação é o Corredor do Lubito. E a terminar este telejornal, uma nota de interesse no apuramento para o Mundial de Basquetebol. Angola acaba de perder com o Egito por 73-79 para a terceira janela que Luanda vai acolher, ou está a acolher. Desejo-lhe boa noite, descanse bem. O telejornal volta comigo no próximo sábado. Até lá, bom fim de semana.